Boa noite, meus irmãos. Sou da Igreja com a Graça e a Paz, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro, na carta de Paulo à Igreja da Galácia. Carta Gálatas. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 16. Amém? Todos encontraram? Então vamos até o verso 25. Diz assim o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E coisa semelhante a esta, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, desde já eu quero começar dizendo que todos nós, como cristãos, somos chamados. Mas por causa da variedade de dons, o chamado pode ser diferente. Alguns podem ser chamados para louvar o Senhor, outros chamados ao ensino da palavra, outros chamados ao ministério, outros chamados a servir a Deus em seus trabalhos, independente das profissões. Mas tem um chamado a qual todos os cristãos são convocados a participar. E desse chamado ninguém pode dizer não, ele é único. E esse chamado se chama o chamado à guerra. Você pode... Chamado à guerra? De onde esse irmão tirou isso? Se você não percebeu, olhe para o texto onde nós lemos e olhe se você percebe alguma rivalidade, algum senso de guerra nesse texto. Leia comigo o verso 16 e o verso 17, onde diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Veja, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Você percebe agora claramente o senso de guerra nesse texto? Onde tem que ser travada uma batalha constante. Eu quero dizer desde já que todo cristão, a qual é chamado a participar dessa guerra, todo cristão é chamado a participar dessa guerra, se ele é genuinamente cristão. Todo cristão almeja e deseja santidade. Só que é impossível a santidade ser gerada na vida do indivíduo se ele não travar constantes batalhas contra si. É impossível a santidade ser forjada no caráter do cristão, se ele constantemente não travar batalhas e guerras contra si todos os dias. E se você não entendeu o que o texto está dizendo, o que é andar no Espírito, o que é a concupiscência da carne, o porquê que essa guerra acontece, Paulo descreve melhor a natureza dessa guerra. O que é andar no Espírito, que o verso 16 diz? E atente bem para o que é andar no Espírito, porque é a única coisa que Paulo diz que pode vencer os teus desejos maliciosos. É a única coisa que ele coloca e diz: olha, se você faz isso,
você não cumpre a concupiscência da carne. Atente bem para o que é andar no Espírito. Andar no Espírito, hoje em dia é um pouco difícil falar disso, por causa de muitas seitas e religiões falsas, muitas igrejas falsas que pregam que ser cheio do Espírito Santo é cair no chão, é ter dons espirituais. E isso não é sinônimo de que o indivíduo está cheio do Espírito Santo. Andar no Espírito, de acordo, se você for observar em Efésios capítulo 5, no versículo 18 em diante, você vai perceber que Paulo vai dizer o seguinte: para nós não nos embriagarmos com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. E a partir do momento que ele diz esse verso, ele vai narrar uma vida que reflete santidade. Ele vai dizer, olha, a esposa se submeta ao esposo, o filho obedeça aos pais, o escravo, o servo, obedeça ao Senhor, sirva ao seu Senhor. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida continuamente marcada por santidade. É um estilo de vida. Não é somente naquele momento que eu tenho um arrepio, que eu estou cheio do Espírito Santo. Isso não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida continuamente arraigada na palavra de Deus, que reflita exatamente o que a palavra diz que é para refletir. O Espírito Santo, ele é santo. E se o indivíduo anda de maneira que não condiz com a santidade de Deus, podemos propor que ele não está cheio do Espírito Santo. Ele está se enganando até agora. E o andar na carne, Paulo vai dizer que jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne nesse texto? O que ele quer dizer com concupiscência da carne? Concupiscência, meus amados irmãos, é desejo. Desejos maliciosos nesse contexto aqui. Carne não é aquela carne que você compra no mercado. A carne é a sua natureza pecaminosa. Porque muita gente pensa que ao momento da conversão, o indivíduo fica 100% santo, liberto de todo o pecado. Isso é engano. Quando você se converte, a santidade é algo progressivo. Não é algo de imediato. Você se converteu ao Senhor, ou o Senhor lhe converteu a Ele, e a partir daquele momento você está 100% santo. Isso é impossível. A santidade vai sendo formada conforme as batalhas vão sendo travadas. E essa batalha, meu amado irmão, a qual todos nós somos chamados a travar, não é uma figura de linguagem, não é um exagero ou mito de pregadores. Essa batalha é real. Independente se você perde ou se você ganha, os resultados são reais em nossas vidas. Se você perde, pode derramar lágrimas de seus olhos. E se você ganha, também pode derramar lágrimas de alegria ao Senhor. Essa batalha é real. Desde já eu quero alertar você para isso. É um inimigo que constantemente nos rodeia e está com nós. É nós mesmos. Já ouviu-se dizer que nós temos 3 inimigos. Isso não é mentira e nem exagero. Alguns dizem o diabo, o mundo e nós mesmos. Isso é uma realidade. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, concupiscência da carne é a nossa natureza pecaminosa. Tem uma frase de Lutero que diz: eu pensava que o velho Adão tinha se afogado nas águas do batismo, mas eu percebi, eu entendi que o miserável, ele sabe nadar. Então não se iluda pensando que a partir do momento que você vem à igreja, que você confessa o nome do Senhor, você vai estar 100% santo. Isso só vai acontecer na plenitude, lá na glorificação nos céus. Porque enquanto você estiver nesse casulo corrompido que é o seu corpo, você travará batalhas constantes contra os seus desejos. E muitas vezes, quando caímos, isso causa tristezas espirituais em nós. E se não causa em você, e se você diz, irmão, eu não percebi esse negócio de guerra em mim ainda, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Até agora você já perdeu todas as batalhas. Porque é impossível não notar um inimigo que dorme com você. Eu quero repetir. Se você não percebeu o ardor dessa batalha, até agora você perdeu todas. Porque é impossível não notar um inimigo que dorme com você. E esse inimigo é você mesmo. Não importa para onde você vá, sempre vai estar lá. E é por isso que a batalha é constante. Ela não para, ela não cessa, ela é árdua, ela é contínua. Agora, o porquê que essa batalha ocorre, observe no verso 17. Por que a carne milita contra o Espírito? Olhe para a sua Bíblia no verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito,
e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Veja o motivo. Porque são opostos entre si. Enquanto o Espírito Santo quer gerar caráter santo em nós, porque santidade faz parte de sua natureza, os nossos desejos, que agora já enfraquecidos, porque o pecado não reina mais em nossas vidas, mas ainda tem os desejos pecaminosos, eles ainda estão à flor da pele, para cometer aquilo que desagrada ao Senhor. E é esse o motivo da batalha, eles são opostos. O Espírito Santo é santo, então ele vai gerar no indivíduo santidade. E nós ainda temos resquício de pecado em nossas vidas. É claro, se nós nos convertemos ao Senhor, o pecado não reina. Porque se o pecado reinar, você não está convertido ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui que o indivíduo não peca nunca mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, muitas vezes, o indivíduo que mesmo que é salvo, ele ainda vai cair algumas vezes. E isso vai quebrar o seu coração. Se não acontece com você, eu peço para você testar se você está na fé ou não. Porque a batalha é uma das evidências de que estamos na fé. É uma das evidências. E o versículo continua dizendo, no finalzinho do verso 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu tenho uma coisa a dizer que talvez alguns irmãos se perguntem, o quê? Eu quero dizer que já não é novidade, mas, como já disseram e vale a pena repetir, o homem, ele nunca foi livre e ele nunca o será. Você está dizendo, irmão, por que o senhor está citando isso? De onde é que você está tirando essas coisas? Observe o verso que diz, no finalzinho do verso 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero dizer uma coisa, nós refletimos exatamente aquele a quem nós servimos. Nós refletimos exatamente aquele a quem nós servimos. Se você tem por guia, por bússola o Espírito Santo, e se você é filho de Deus, a sua vida vai refletir santidade, vai refletir caráter santo, os frutos do Espírito, ao qual veremos mais na frente. Mas agora, se você é guiado por seus desejos pecaminosos, você tem por pai o diabo, e você vai refletir exatamente aquilo que ele é. Pecado constante, rebelião constante contra Deus. Você reflete exatamente aquele que você adora. Se você adora Deus, santidade vai fazer parte do seu caráter. Agora, se você tem por pai Satanás, com certeza fará parte rebeldia constante da sua vida. É a lógica, é o óbvio. Você reflete exatamente aquele que você adora. Agora a pergunta que eu faço diante disso é, quem você tem adorado? Quem você tem prestado culto? Porque só vir aqui ao templo não é um sinônimo. Não significa que eu estou arraigado ou batizado na igreja de Cristo verdadeira. Só vir ao templo, ter um hábito, não significa que eu estou em Cristo. Como tem sido a sua reação diante das situações das batalhas? Se é que você percebe essa batalha na sua vida. Porque essa batalha só é perceptível na pessoa que é salva. Se o indivíduo não é salvo, ele não está nem aí. Ele se satisfaz na vontade da carne. Ele gosta, ele sente prazer. Porque ele tem por pai o diabo, como Jesus falou para os fariseus. Tem por pai o diabo. Então nós refletimos exatamente aquele a quem nós adoramos. Eu sei que o texto no capítulo 5 vai dizer que nós fomos libertos, que nós fomos chamados à liberdade, mas essa liberdade é uma liberdade do poder do pecado e da maldição da lei. Não é uma liberdade para pecar, fomos libertos do pecado, não libertos para pecar. É uma liberdade do poder do pecado em nossas vidas. Nós fazemos exatamente aquilo que o nosso Senhor manda. Então, quando você vê uma vida de um indivíduo constantemente pincelada por pecados, ele só está refletindo aquele a quem ele tem por pai. Se você vê a vida do indivíduo pincelada por santidade, saiba de uma coisa, ele está refletindo exatamente aquilo que o seu pai é, santo. Santo. E o versículo 18 continua, Paulo nessa dinâmica, e diz,
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. E você pergunta, por que Paulo falou isso? Paulo vem falando de uma batalha e de repente ele diz, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. O que Paulo quer dizer com isso? Deixa-me dar o contexto da carta rápido para você. Paulo escreveu essa carta à igreja da Galácia para combater os falsos profetas e fortalecer os irmãos. Os falsos profetas eram os judaizantes. O que é que esses judaizantes pregavam, que confundiam alguns irmãos? Eles pregavam que a fé somente em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário a guarda da lei, ou seja, era a fé, mais a guarda da lei, só então o indivíduo seria justificado e salvo. E Paulo vai escrever essa carta para combater esses falsos profetas e para fortalecer os irmãos. E é por isso que ele diz, olha, infelizmente, alguns irmãos estavam acreditando nesses falsos profetas. E Paulo vai dizer, olha, no verso 18, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, se vocês estão indo de volta para a lei, é porque vocês não estão sendo guiados pelo Espírito. Ou vocês são guiados pelo Espírito, onde a característica principal de um indivíduo é a santidade, ou você está sob a maldição da lei ainda. Esse foi o contexto onde Paulo escreveu essa carta. E diante de toda essa natureza da batalha, vale perguntar uma coisa. Irmão, como eu sei se eu já falei bastante, sobre isso, mas como eu sei, ainda assim, se eu estou sendo guiado pela minha natureza pecaminosa, ou se eu estou sendo guiado pelo Espírito? Como eu saber biblicamente por quem eu estou sendo guiado? O que tem sido a minha bússola? Paulo responde isso no verso 19. Ele vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas. É evidente, está estampado. Está estampado. Muita gente diz o seguinte, quando quer pecar em paz, ela diz, você não sabe do meu coração, não me julgue para não ser julgado, porque você não conhece o meu coração. Mas de acordo com esse texto, se nós observarmos bem, nós não precisamos ser um profeta e olhar o coração do indivíduo para saber quem ele adora. Nós só precisamos olhar para a sua vida, porque ele reflete exatamente aquele que ele adora. Porque as obras da carne são conhecidas, é evidente, é óbvio se o indivíduo adora a Deus ou não, se ele está sendo guiado pelo Espírito ou não. É óbvio, é evidente, está estampado, está mais do que claro. Paulo vai dizer, as obras da carne, elas são conhecidas. Então essa desculpa de que não me julgue, você não sabe meu coração, para dizer se eu estou em Cristo ou se eu não estou. Nós não precisamos ver o seu coração. Porque o seu coração nós já sabemos o que tem lá. Jeremias vai dizer, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Nós precisamos olhar para a sua vida e ver quem você reflete, ou o que você reflete. Só o que precisamos é olhar para a sua vida, ver as suas obras, ver quem você é na sua casa, quem você é no seu ambiente de trabalho, quem você é quando não está ninguém lhe vendo, quem você é na escola, quem você é em qualquer canto. Aí sim diremos a quem você serve. A quem você serve. Porque as suas obras vai refletir aquele que você adora. Paulo falando no verso 19, nos frutos da carne. E o interessante é que Paulo vai narrar as obras da carne, e eu creio que seja proposital que ele divide. Ele vai começar falando de pecados sexuais, e em seguida vai falar de pecados religiosos, e por último ele vai falar de pecados relacionados com relacionamentos humanos. Ele abre dizendo, na lista de pecados, 15 pecados ele narra, 15 obras da carne, e ele começa dizendo, olha, são conhecidas que são prostituição, impureza e lascívia nas áreas sexual do indivíduo. Uma pessoa que não está sendo guiada pelo Espírito, ela tem essa área da vida, pode ter, consequentemente, destruída, desprovida de pureza, desprovida de santidade. Impureza, ele vai dizer no segundo,
prostituição, impureza e lascívia. Prostituição não é só aquelas pessoas que estão na rua, não se engane. Prostituição, meu amigo, a palavra no grego, prostituição, é porneia, pode se referir a adultério, não somente adultério, pode se referir a homossexualidade, pode se referir a impureza sexual, a fornicação, o sexo antes do casamento. Prostituição pode se referir a tudo isso. Então não diga, graças a Deus, desse eu estou fora, porque é só aquelas pessoas que estão na rua. Não. Prostituição, ela pode estar em qualquer parte, seja na vida sexual antes do casamento, se ela está ativa, está se prostituindo. E continua falando, impureza, lascívia. O que é lascívia, irmão? É a famosa sensualidade. Sensualidade. Antigamente, lascívia significava falta de moderação. Só que atualmente, com a etimologia da palavra vai indo, significa sensualidade. Será que isso tem, esses frutos, esses três na vida sexual, tem sido real, essas obras carnais, tem sido evidente na sua vida? Você tem se portado dessa forma, nessa área? Você tem andado de maneira que não reflita pureza? Você tem vivido de maneira sensual, tem se portado, se expressado, falado, se vestido de maneira que exprime sensualidade? Porque se tem, é fruto da carne. E a terceira área que Paulo vai falar na lista de pecados, com 15 pecados, é a área religiosa. Ele vai continuar a partir do pecado, verso 20, dizendo: idolatria, feitiçaria. E nessa área religiosa, alguns tradutores, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que bebedices e glutonarias, Paulo poderia estar fazendo uma referência a culto pagão. Então eu quero incluir esses dois últimos pecados, esses dois últimos frutos da carne, a bebedices e glutonarias, na área religiosa. Olhe para a sua Bíblia, esses dois últimos pecados do verso 21, eu quero incluir ele na área religiosa, porque alguns comentaristas dizem que talvez, provavelmente, quase certeza, Paulo estava fazendo uma alusão aos cultos pagãos, onde tinha orgias com bebidas e com comidas. Eu quero incluí-los na área religiosa. A idolatria, a feitiçaria, bebedices, glutonarias, idolatria e feitiçaria. Irmãos, hoje em dia, na vida do indivíduo, como já disseram e vale a pena repetir, tudo pode ser um ídolo. Você diz, não, isso aí eu tô livre. Porque lá em casa não tem nenhuma imagenzinha. E eu não ando com nenhuma imagenzinha. Então dessa eu estou livre, irmão. É claro que você tem que estar livre desses frutos, porque isso é evidência de que você não é um convertido. Mas isso eu não pratico. A idolatria, graças a Deus, não. Jonas Madureira diz que nós temos uma visão muito baixa, uma teologia muito pobre do que é a idolatria. E eu concordo com ele. Meu irmão, idolatria é amar algo mais do que a Deus. Quando você ama o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu trabalho, o dinheiro, suas roupas, o seu dom, mais do que a Deus, você está sendo idólatra. Um fino idólatra. Idolatria é tudo aquele que ocupa o lugar de Deus, cativa mais a tua atenção do que Deus cativaria. É quando você tira o lugar de Deus. Tudo pode ser um ídolo nas nossas vidas, como já foi falado na terça passada. Tudo pode ser um ídolo, se nós não estivermos atentos. Então, esses pecados religiosos caracterizam, meu amigo, uma vida sem Deus, uma vida guiada por desejos carnais, uma vida de quem ainda não foi vivificado, ressuscitado pelo Espírito Santo. E ele vai continuar dizendo a feitiçaria. Feitiçaria no grego é pharmakeai. É de onde vem a palavra farmácia. Antigamente, essa palavra feitiçaria, pharmakeai, era utilizada para descrever remédios, todo tipo. Só que, por último, ela se refere somente a entorpecentes, onde era comum nos cultos pagãos, onde as pessoas utilizavam desses entorpecentes que alucinavam a sua mente para ficar mais fácil às entidades. Feitiçaria se refere a feitiços. Se referia antigamente à farmácia, mas hoje em dia
e com o decorrer do tempo, com a palavra, foi evoluindo e foi agora tendo um sentido de utilizar alucinógenos para entidades malignas ou coisa do tipo, para receber, para ter contato mais fácil com entidades malignas. E agora Paulo, nessa divisão, ele faz na área sexual do indivíduo, ele faz na área religiosa do indivíduo, e agora ele vai fazer na área de relacionamentos humanos. Ele vai descrever uma lista na área de relacionamentos humanos. Eu não quero que você pense que essa é uma lista exaustiva com todos os pecados que se eu não pratico, eu estou quite. Não. Não é uma lista exaustiva. Paulo já escreveu listas maiores de pecados. E ele continua na área de relacionamentos humanos. Ele vai começar a partir do verso 20 ainda, continuando. Depois de feitiçaria, ele vai dizer, olhe para a sua Bíblia. Inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Inimizades, pórfias. Irmão, o que é pórfias? Conflitos, confusões. Uma vida de um indivíduo que não é guiado por Deus, que não é guiado pelo Espírito Santo, se ela tem essas três áreas da vida afetada pelos pecados constante, observe bem essa palavra, constante, uma natureza constante de rebelião ativa contra Deus, eu posso afirmar com toda certeza, com a autoridade das Escrituras, que esse indivíduo não está sendo guiado pelo Espírito. E se ele não está sendo guiado pelo Espírito, como nós já vimos no verso 18, ele está sob a maldição da lei. E você diz assim, irmão, mas nem todas as pessoas que não são cristãs, que não foram regeneradas, elas têm uma vida imunda como a de Hitler. Ou uma vida constante de fazer coisas horríveis como Hitler. É verdade. Mas isso não se dá por conta que há alguma coisa boa nesse indivíduo. Isso se dá por conta da graça comum de Deus. O que é graça comum? Graça comum, meu irmão, é aquela graça que está sobre todos. Onde Deus permite que o sol nasça, Deus permite que a chuva caia, só para os bons? Não. Ele permite que caia para todos. É a graça comum que retém a maldade do homem. Mas ainda assim, esse indivíduo tem constante rebelião contra Deus. E é o que Paulo vai dizer, continuando o verso. Ele vai dizer no verso 21, continuando depois de glutonarias. E coisa semelhante a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Essa é a chave para entendermos o texto. Praticam. Não é eu fazer isso uma vez na vida, porque tem cristãos que vão cometer algum desses pecados, é óbvio. Não é uma vez na vida eu escorreguei, eu errei, eu caí, eu pequei. É praticar, é ter uma vida constante de imundícia. É como eu já falei, nem todos vão ter uma vida regada, constante e profunda em pecados e ser o mais ruim, o mais rebelde na sociedade. Mas isso se dá por conta da graça de Deus. Mas ainda assim a vida dele é marcada e pincelada constantemente por pecados. Se não é por esses, é por coisas semelhantes a essas, como Paulo vai dizer. É por coisas semelhantes a essas. Então a palavra praticar, ela é importantíssima para entendermos o texto. Porque é o indivíduo que pratica, é constante na sua ação. Assim como andar no Espírito é uma ação contínua, ser guiado pela carne também. Ser guiado pela carne também. E agora Paulo vai fazer um contraste com a pessoa que é guiada pelos seus desejos malignos, carnais. E ele vai falar de uma pessoa que é guiada pelo Espírito. O contraste de ambos. Ele vai dizer o que evidencia que uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo. Qual é a evidência? Como nós sabemos? Como nós olhamos para essa pessoa e fica estampado que ela está sendo guiada pelo Espírito? Verso 22, ele vai continuar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
Um mundano pode praticar alguma dessas coisas, tipo a bondade, ser bom com alguém? Pode. Mas isso significa que ele está sendo guiado pelo Espírito? Isso significa que ele tem uma vida regenerada? Não, não significa. Como eu já falei, um cristão regenerado, ele pode cometer pecados horríveis, assim como fez Davi. E também um mundano pode fazer alguma virtude. É óbvio que pode, é fruto da graça comum de Deus. É claro que pode. Só que a palavra-chave, como eu já falei, é lá no verso 16, que vai dizer, andai. Andar é uma ação contínua. É uma ação contínua. E praticar também é uma ação contínua. Lá no verso 21, no finalzinho do verso, ele vai falar praticar. Ou seja, quem está sendo guiado pela sua carne, pode fazer alguma virtude, mas não muda o fato de ele estar em constante rebelião contra Deus. Porque o Espírito Santo não habita nele e ele ainda não foi regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então uma pessoa fazer alguma coisinha boa, entre aspas, não significa que ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Ou uma pessoa cometer alguma atrocidade, não significa também que ela não é regenerada pelo Espírito Santo. Espero que você esteja entendendo. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Amém? Hoje em dia, para muita gente, o que caracteriza que o indivíduo é cheio do Espírito Santo, como eu já falei no início, é ele ser amostrado. As pessoas olhar para ele, ou muita gente sentiu um arrepio ou coisa do tipo. Isso é característica de que alguém está cheio do poder do Espírito Santo. Paulo, nessa lista, ele diz uma evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo são os frutos do Espírito. Muita gente acha que só saber as Escrituras e ter um cérebro gigante é sinônimo de um indivíduo cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa, se você não permite que essas verdades mudem a sua vida, você é tão mundano quanto o mais vil dos homens. Só saber, e se não deixar a sua vida prática mudar, isso não adianta de nada. Por mais que você saiba de Gênesis e Apocalipse, se você não permite que as verdades mudem a sua vida, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Só vai ser letras flutuando na sua mente. E nada mais. E nada mais. Você tem que deixar que o poder do Espírito Santo, por meio da sua palavra, transforme a sua vida. E nesse momento eu quero lhe chocar com a realidade e dizer: observe agora, faça uma análise de como tem sido o seu comportamento quando as pessoas não estão lhe olhando. Se tem sido dessa forma, como Paulo vai dizer aqui, se tem refletido os frutos do Espírito. Como você se comporta quando ninguém está lhe vendo? Como tem sido o seu comportamento? Será que evidencia que você está sendo guiado pelos seus desejos maliciosos? Ou será que se alguém lhe seguisse o mês inteiro, veria frutos do Espírito na sua vida? Como seria se algumas pessoas, sem você saber, lhe acompanhassem por alguns dias? Como é o seu comportamento com seus pais? Como é o comportamento com o seu vizinho? Porque hoje em dia é um pouco difícil, como eu já falei, falar sobre isso, por conta dessas heresias que tem infelizmente ainda inundado a mente de muita gente, que acha que ajuntamento é sinônimo do poder do Espírito Santo. Eu quero dizer que o poder do Espírito Santo na vida do indivíduo é algo maravilhoso, mas também é algo catastrófico, ou seja, algo quando vem sobre o indivíduo, ele muda não somente a si, mas ele reflete a santidade na sociedade onde ele vive. Ou seja, se ele receber um troco a mais, ele devolve. Se ele vê alguém precisando, ele ajuda. Não é somente aqui eu vim e adorar e erguer as mãos e dizer glórias a Deus, quando lá fora a minha vida é pincelada por coisas imundas. Não é somente eu vim no domingo, não é somente eu vim numa terça. A nossa vida tem que ser constante.
refletindo aquilo que Deus é: santidade, bondade, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Spurgeon e David Wilkerson também disse, e vale repetir o que eles disseram: eu sei porque que a igreja não tem muito poder no mundo, ou não tem muita influência no mundo. É porque o mundo tem muita influência na igreja. E eu tomo cuidado quando eu digo isso, porque quando eu falo igreja, eu não estou falando da Imaculada, eu me refiro à estrutura em si, com tantas pessoas. Nós temos que despertar. Se a nossa vida tem sido sonolenta, e se você tem gastado o seu tempo com coisas banais e não tem se analisado, teste a si mesmo. Veja se esses frutos descritos no verso 22 é real em sua vida. Se você tem amado como é para amar. Se a sua alegria, se você é alegre independente da circunstância. Como já foi pregado aqui, não é um indivíduo que anda com os dentes mostrando constantemente, mas que é independente da situação, ele se alegra no seu Deus, porque ele sabe que Deus sabe o que faz. A alegria não é movida por circunstâncias, mas por confiança em Deus. É a paz, é a longanimidade, é a paciência, é o ato de ser, a benignidade é o ato de ser bom com o indivíduo, é a bondade, é a fidelidade. Por quem você tem sido guiado? Qual tem sido a evidência de que você está em Cristo? Como alguém olharia para você e dizia, esse indivíduo é cristão? Qual seria a prova de que estaríamos realmente em Cristo? Como saberiam? Como saberiam? Paulo, quando pecava e quando pecou, se você não leu Romanos 7, eu aconselho você ir lá dar uma olhada depois. Ele vai dizer a respeito de si mesmo: miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse, às vezes eu acabo cometendo, como diz até a letra de uma canção. Como tem sido o seu comportamento quando você quebra algum mandamento do Senhor? Será que você tem ficado triste a ponto de correr aos pés do Senhor em arrependimento e prantos? Ou será que você tem feito pazes com o seu pecado? Eu tenho que fazer um coro com o salmista no Salmo 119, onde ele diz: não permita que iniquidade nenhuma lhe domine. É evidente que muitas pessoas sabem onde precisam melhorar e dizem: eu sou o mais miserável, eu sei que eu preciso melhorar nessa área, eu sei que eu preciso mudar aqui, mas só fica nisso, em palavras. Só fica em palavras. Veja o ardor dessa batalha, como é real, como é viva. Como é viva. Até quando você está sozinho, você tem que estar guerreando, porque muitas vezes vem maus pensamentos, vem mal palavras, e a nossa vida tem que refletir exatamente aquele a quem nós adoramos. Jesus o Cristo, esse santo e glorificado em nossas vidas, a nossa bússola constante, que é o Espírito Santo de Deus. E só então verão e dirão que nós servimos a Deus. Não vai precisar eu andar com uma plaquinha, com uma camiseta, não vai precisar eu andar falando para os outros, porque vai ser evidente em nossas vidas os frutos do Espírito. Vai ser evidente em nossas vidas. Nós, como igreja, fomos chamados para ser imaculadas, santa, pessoas que têm uma vida boa, onde a sociedade olha e diz: eles refletem o fruto do Espírito. Onde tem prazer nas coisas que é santa, onde tem prazer nas coisas que vêm do alto, onde tem prazer de louvar e de exprimir louvor que vem do coração ao Senhor. Não é somente palavras, não é somente lágrimas. É ação de verdade. É fruto do Espírito de verdade.
Nós não precisaremos fingir que estamos sentindo o poder do Espírito Santo. Não vai precisar você utilizar palavras e dizer, eu estou cheio do Espírito Santo. Se você diz, eu estou cheio do Espírito Santo, se a tua vida diz totalmente o contrário, você é um mentiroso. Porque se você diz que é cheio do poder do Espírito Santo, a tua vida, sem palavras, tem que dizer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Esse é o nosso chamado, a guerra constante contra nós mesmos. Uma guerra constante. E você diz, mas meu irmão, eu caí constantemente, eu não sei. Eu não sei como começar, como guerrear. Aqui está o seu manual. Vá e ele descubra, meu amigo. Viva de maneira santa que agrade ao Senhor. E quando você pecar, cresça em arrependimento. Porque como já disseram e vale repetir, o arrependimento não é algo que eu fiz uma vez na minha vida e agora eu não preciso mais. Nós continuamos nos arrependendo. Eu convido você a curvar sua fronte e a pensar onde tem sido a área de maior necessidade da sua vida. Será que você tem travado essa batalha? Você tem dito, não, eu não percebi essa guerra dentro de mim. Não é real na minha vida. Se preocupe. Se preocupe, se desespere, porque é mais do que evidente de que o Espírito ainda não está lhe guiando, porque o texto diz que é uma guerra constante de ambos. Pense um pouco, reflita e vai em arrependimento ao Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa, eu sei, está mais do que evidente de onde eu preciso melhorar. Senhor Deus maravilhoso, Senhor, santidade faz parte de quem Tu és. Senhor, se por muitas vezes temos agido de maneira de que não reflita a Tua bondade, a Tua santidade, os frutos do Espírito, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade de nossas vidas. Tenha piedade de nossas vidas. Nos ajuda a ser melhor, Deus. Nos ajuda a refletir aquilo que Tu és, santo. Nos ajuda a nos portar de maneira digna quando ninguém está nos vendo, Senhor. Quando ninguém está nos olhando. Nos ajuda, ó Deus, a refletir a Tua bondade, a Tua benignidade, a Tua misericórdia. Tenha piedade se porventura temos pecados constantemente contra Ti, Senhor. Nos ajuda, nos perdoa, nos ampara. Amém. Paulo, ele conclui, eu vou concluir agora, com o verso 25. Não vai precisar nem eu criar uma conclusão. O verso 25 conclui por si só e diz, leia na sua Bíblia para a gente encerrar. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus venha abençoar a todos. Amém.